deve ser uma realidade em nossas vidas. Gostaria de ler um versículo com os irmãos que mostra esse fato e a importância de nós estarmos preparados. Na parábola das virgens, Mateus 25, no versículo 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Nós sabemos que as virgens estavam todas dormindo, mas de repente ouve-se essa voz, ouviu-se esse grito: eis o noivo. E aqui diz: saí ao seu encontro. Amado irmão, amada irmã, é só uma questão de tempo. Você vai ouvir, eu vou ouvir, nós vamos ouvir. Amém. Você crê nisso? Amém. Mas a questão é o seguinte: está preparado? Esse é que é o ponto. Estamos preparados ou não? Nosso encargo nessa noite é falar sobre realidade espiritual. Amém. Por quê? Porque principalmente nós, os que sabemos muita coisa, nós podemos ter uma sensação de que nós temos tudo. Mas isso não é exatamente a realidade. Qual é a nossa realidade espiritual? Deus sabe e você também sabe. Uma é a realidade, outra coisa é a aparência. A aparência condiz com a realidade ou não? Nós estamos falando isso é para nós mesmos. Você sabe, nesse novo começo que Deus nos deu, existe um princípio fundamental. É ouvir a palavra de Deus para mim e não ouvir para os outros. Correto? Nós facilmente ouvimos para os outros. Mas chegou o momento de nós ouvirmos a palavra para nós mesmos. Nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Sinceros. Muitas vezes nós estamos em alguma situação anormal, alguma coisa não está bem, mas nós nos portamos como se estivesse tudo bem. Então uma coisa é aparência, outra coisa é a realidade. Mas quando se ouvir o grito, eis o noivo, a realidade vai aparecer. As virgens estavam ali, todas iguais, não é assim? Dormindo tudo igual. Mas quando diz, eis o noivo, aí mostrou-se que havia diferença. Tinha um grupo que tinha realidade e outro grupo não tinha realidade. Deus está nos conduzindo nesse novo caminho. Ele quer dar a nós uma nova oportunidade. E é momento de agarrar a oportunidade. Irmãos e irmãs, vocês estão compreendendo? Deus já está dando para mim e para você uma nova chance. Amém. Apaga o que passou, comece buscando realidade. Amém. Quer ver um outro versículo que é um grande alerta para nós? Está em Apocalipse, capítulo 3, na carta para a igreja em Laodiceia. Versículo 17, diz assim a primeira parte: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aqui nós temos alguém falando, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Isso era o que ele sentia, correto? Tenho tudo,
estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Mas daí o Senhor vem e mostra a realidade dele. Qual é a realidade dele? Aqui diz: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Querido irmão, querida irmã, eu não quero ter essa experiência aqui, de me sentir rico e abastado, e eu não preciso de coisa alguma. Então o Senhor diz, olha só, és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você sabe, você pode dizer, eu não sinto, eu não sou esse aqui que fala, estou rico e abastado. Eu não sou esse que diz assim, eu não preciso de coisa alguma. Quer ver? Eu vou provar que você é alguém assim. Se você tem visão de que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, você não estaria buscando o Senhor de uma maneira intensa e louca? Estaria ou não? Amém. Mas você busca? Por que você não busca? Porque você não sente necessidade de nada. Porque você acha que está tudo bem. Você concorda comigo? Não é uma questão de doutrina, é uma questão de realidade. O nosso viver denuncia aquilo que está em nosso interior. Eu não busco o Senhor intensamente, porque eu não acho que eu preciso. Porque eu acho que não preciso, porque eu já tenho. Temos mesmo. Deus olha para a nossa realidade espiritual. Nós olhamos exteriormente, uma performance aqui, uma palavra ali, mas o Senhor olha para a realidade. Deus está dando uma oportunidade para nós. Ganhar a realidade. Começar de novo. Correto? Se eu tenho tal visão, meu viver muda. Eu tenho busca. Eu procuro viver na presença do Senhor. Porque não é uma questão de somente ter palavras, é uma questão de ter realidade. Olha só, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, diz o seguinte. São versículos bem conhecidos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Verdade significa realidade aqui, né? Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa verdade, como já falei, significa também realidade. Então nós vamos perceber uma coisa, que espírito e realidade estão conectados. Por isso, a importância de nós aprendermos a viver no espírito e também a usar o nosso espírito. São estes que o Pai procura. Correto? Olha só, agora, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 13. Então, olha só. É o Espírito da verdade que vai nos guiar
a toda a verdade. É o Espírito da realidade que vai nos guiar para a realidade. Amado irmão, amada irmã, você não consegue ir para a realidade sozinho. Nós não conseguimos criar realidade. A realidade está conectada com o Espírito. E o Espírito vai nos guiar a toda a realidade. Então, aplicando esse versículo, no meio de todos esses problemas que aconteceram, o Espírito nos guiou hoje. Não é isso? Nos guiou ao longo desses últimos tempos até o dia de hoje. Mas Ele quer nos guiar até onde? Até a realidade. Então, é algo que nós precisamos perceber. O Espírito quer guiar você e a mim para a realidade. Porque diante de Deus é a realidade que conta, não é a aparência. Nós não percebemos o perigo de vivermos na aparência. Você sabe, viver na aparência é enganar a nós mesmos. Depois nós vamos enfatizar esse ponto. Olha só. 1 João, capítulo 5, versículo 6. Eu vou ler a última parte do versículo. A última parte do versículo. Diz assim: e o Espírito é o que dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a realidade. Então, não há outro caminho a não ser o Espírito. Ok. Vamos ver. Você sabe, a realidade espiritual em todas as coisas na nossa vida. Vamos ligar as coisas na nossa vida espiritual. Oração. Quando você ora com realidade? Doutrinarmente, nós falamos sim. Mas a questão é que Deus olha se tem realidade ou não. Leitura da Bíblia. Existe uma leitura na aparência e existe uma leitura na realidade. Uma oração na realidade é espírito tocando espírito, entendeu? Amém. Seu espírito tocando a Deus. Leitura da Bíblia com realidade. Você toca no espírito da palavra, você toca no Senhor. Lê na aparência, você não toca a realidade. Você sabe o que é esse novo começo? É exatamente aí. Deus diz, eu quero realidade em tudo. Amém. Quando eu louvo, quando eu canto, o meu louvor tem realidade? Existe gratidão ou não em meu coração? Flui ou não um sentimento de mim para o Senhor? Amém. Quando eu estou tendo comunhão com o irmão, é espírito fluindo para o espírito ou não? Quando eu venho para a reunião, eu venho só para ouvir? Ou eu venho como membro do corpo de Cristo para funcionar para a edificação? Os irmãos estão percebendo a importância da realidade? Se eu venho simplesmente para a reunião, eu sento aqui, ouço uma mensagem, canto um pouco, volto para casa, continuo mesmo. Pode ser tocado por alguma mensagem, puxa, fui tocado por aquilo, mas depois de 5, 6 horas você já esqueceu. E continua a mesma pessoa. Mas se você veio, usou seu espírito, cantou no espírito, ouviu no espírito, orou no espírito, você volta diferente. Amém. E esse novo começo que nós estamos tendo, está tendo essa realidade ou não? Se não tem, chegou a hora de começar. Amém. Porque não é um negócio de maneira. Não é uma maneira nova, maneira. A questão é, você pode mudar quantas maneiras quiser. Se não tiver realidade, adianta.
Deus quer olhar para a realidade. Você está servindo, né? Ok? Eu vou limpar o local. Você pode limpar o local simplesmente como uma atividade, ou você pode limpar o local no espírito com realidade. Você tem uma visão. Eu estou servindo a Deus. Estou limpando aqui, né? Eu toco no espírito, estou conectado ao espírito. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus quer isso. O espírito da realidade quer nos levar a toda a realidade. E eu tenho que estar aberto para o Senhor. Senhor, muda minha pessoa. Eu não quero acreditar nos meus sentimentos. Eu estou bem. Se o meu viver denuncia que eu não tenho aquela busca que eu preciso ter, eu não tenho aquela fome, não tenho aquele amor que eu preciso ter para com o Senhor. João 3,6 mostra um princípio. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Muito simples. O que é nascido da carne é carne. Você fez uma coisa, nasceu da carne, é carne. Você fez algo, nasceu do espírito, é espírito e tem realidade. Em casa, agora vamos para a nossa casa, né? Relação marido e mulher. O que adianta a reunião ter mudado se lá em casa continua o mesmo? De que adianta nós falar, nós temos um novo começo, e lá em casa continua a mesma coisa? Concordam comigo? Não é uma questão de aparência. Nós precisamos compreender que o que é que Deus está fazendo hoje. O Espírito quer nos levar a toda a realidade. É isso que Deus está fazendo hoje. Amanhã nós vamos ver um outro aspecto que Deus está fazendo também. As coisas espirituais são sustentadas pelo Espírito Santo. São geradas pelo Espírito Santo. Se não está debaixo da orientação do Espírito, não tem realidade. Não vivemos por mente, emoção. Nós vivemos no Espírito. E essa realidade vem da nossa comunhão com o Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Você pode ver, João aqui dá um testemunho de que era desde o princípio, que tinha visto e ouvido tal, o que tinham visto e ouvido, eles anunciaram, para quê? Para que todos possam ter comunhão conosco, quer dizer, com Ele e com o Pai e com o Filho. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Significa, as coisas que ganhamos do Senhor sempre nos leva à comunhão com Deus triuno. E é nessa comunhão com Deus triuno que a realidade é gerada. E aí surge algo que é expressado, certo? É anunciado. E João mostra uma coisa. Quando nós temos uma realidade, é expressado em nosso viver. Quer ver, ó? 1 João capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém.
Aqui nós temos alguém que anda na luz em realidade. Não de boca, mas em realidade. Tá certo? E aí, qual é o resultado? Ele anda na luz, como o Senhor está na luz. O resultado é que mantém comunhão uns com os outros. Tá vendo? Isso é uma consequência dessa realidade espiritual de andar na luz. E ainda mais, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É alguém consciente dos seus erros, porque ele anda na luz. E ele trata com os seus erros, com o sangue precioso de Cristo. Está vendo? Quem anda na luz conhece a sua fragilidade, seus erros. Não é aquele que acha que está tudo certo. O Senhor é aquele que sonda mente e corações. Ele sabe o que está no nosso coração. Quando você está servindo, é com que intenção? Isso aqui, essa é uma pergunta muito importante para nós no dia de hoje. Você está servindo com que intenção? Porque Deus olha para a realidade. Se nós temos alguma intenção inadequada, Deus vai aceitar? E por que você está fazendo algo que Deus não aceita? Por que ofende a Deus? Os irmãos percebem? Eu vou dizer uma coisa. Nesse novo começo, uma das coisas maiores que deve ocorrer em nós é o arrependimento. Não é jogar culpa nos outros. É por causa da nossa própria condição. Não adianta eu culpar os outros pela minha condição. Eu tenho o Senhor, eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito, não é? Uma vez eu estava tendo comunhão com alguns irmãos que servem. O irmão então fez uma pergunta para mim. Irmão Miguel, qual é a posição da igreja nesse assunto? Eu disse, querido irmão, sua pergunta está errada. Como está errada? Quero saber qual a posição da igreja nesse assunto. Eu disse, irmão, a sua pergunta deveria... Então, eu vou te fazer uma pergunta. Falei para ele. Qual é a sua posição nesse assunto? Não jogue culpa em cima da igreja. Qual é a sua posição? Porque a posição da igreja é a soma das nossas posições. Compreende? Eu tenho que prestar conta diante de Deus. Então, 1 João 1,7 mostra sobre quem anda na luz, correto? Então tem um resultado espontâneo, uma consequência orgânica de vida. Mantém comunhão e tal. Agora, nós vamos ver a questão de aparência e falta de realidade. Nós vamos ver uma série de versículos de 1 João sobre isso. Primeiro versículo que vamos ler é 1 João capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui nós temos uma pessoa que diz que mantém comunhão com Deus. Correto? Eu tenho comunhão com Deus. E João falou, nós dissemos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você diz uma coisa, mas você está vivendo outra coisa. E essa outra coisa que você vive mostra que você não anda na comunhão com Ele. Você está mentindo e não praticando a verdade. João não é bonzinho aqui, ele corta reto. Mas ele nos falou isso aqui só uma vez. Porque João quer a realidade do Senhor em nossas vidas.
Uma realidade de uma comunhão orgânica com Deus. Olha só, 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha só, no versículo 6 diz, né? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andamos na terra, mentimos e não praticamos a verdade, ou não praticamos a realidade. Agora, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a realidade não está em nós. Aqui, João diz de uma maneira muito clara, você está enganando a si mesmo. Irmãos, até quando nós vamos enganar a nós mesmos? Você sabe da sua condição. Você e Deus sabem. Não é uma questão do que nós falamos, não é uma questão da nossa aparência. Nós temos que ser sinceros diante do Senhor. Temos que ir na presença dele. Senhor, eu estou aqui. Muda meu ser. Deus está dando oportunidade para nós. No passado já falamos muitas coisas e não vivemos. O Senhor diz, eu estou dando uma nova chance, porque eu vou voltar e eu quero você. Amém? Amém? Amém. Vamos continuar. Primeiro, olha só. Então, no versículo 6 diz, nós mentimos. No versículo 8 diz, a nós mesmos nos enganamos. E olha no versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Muitas vezes, a nossa aparência, o que nós falamos, faz Deus de mentiroso. O negócio é mais grave, não é verdade? Primeiro João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Nele não está a realidade. Olha aqui, o João é prático. Se ele fizesse a pergunta, quem aqui conhece a Deus? Todos nós, vamos levantar a mão, né? Daí ele vai dizer assim, você diz que conhece, mas você está guardando a palavra de Deus? Aqui ele diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos. Preste atenção, não guarda. Mas você pode dizer, não, mas também tem algumas que eu guardo, tem algumas que eu não guardo, porque não é tão fácil assim, né? Tudo. Então, vamos para o outro lado. Você guarda o que você ama. O que você não ama, você não guarda. Você ama a palavra de Deus? Adianta você guardar o mandamento sem amar essa palavra? Essa é uma questão de realidade. Se eu amo a palavra, eu procuro a palavra. Eu dou valor para a palavra. Eu deixo a palavra me guiar. E aqui diz. Aquele que diz, eu o conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. João não perdoa. Não é verdade? Irmãos, por que nós estamos falando isso? Porque hoje, viajando por todo esse país, eu percebo que muitos não estão percebendo o que Deus quer hoje na nossa vida. Nós ficamos muitas vezes problemando. O que Deus quer para a igreja? Mas eu tenho primeiro saber o que Deus quer para mim. Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Não joga a culpa na igreja. Temos que olhar nossa condição.
diante de Deus. Olha só, um outro versículo, 1 João capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Está vendo? Aqui alguém está dizendo, eu estou na luz. Eu estou na luz. João disse, você está nas trevas, que está na luz? É uma questão de realidade. E como eu sei que eu estou na luz, eu amo meu irmão, certo? Se eu digo que estou na luz e odeio meu irmão, eu estou nas trevas. Vamos mais um versículo. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, de realidade. É sair da esfera da palavra e língua para a esfera do fato e da realidade. É isso que Deus está procurando hoje nas nossas vidas. E é isso que precisamos ter revelação. Primeira João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, o que nós estamos falando nessa noite, a palavra de Deus expõe o nosso ser. Eu acho que quando começamos a reunião, a gente achava que estava bem e agora a gente vê que não está tão bem não, né? Isso é amor de Deus. É Deus nos dando uma nova chance. O Senhor sabe que nós temos isso, é um processo. Mas nós precisamos estar certo, precisamos ter certeza que estamos no caminho certo, que estamos no meio desse processo. O duro é a gente achar que está bem e não procura, e naquele dia nós seremos expostos. Deus quer a nossa realidade espiritual. Amém. Eu quero agora ler mais alguns versículos sobre a questão da nossa insensibilidade na questão das questões da realidade. Coisas opostas diante de Deus. E um dos livros que mais expõe isso é o livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Olha só. Pessoas estavam oferecendo pão imundo e achavam que estava bem. Por quê? Considerava a mesa do Senhor desprezível. Malaquias capítulo 2, versículo 13 e 14. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Então tem pessoa aqui ofertando o altar com lágrimas, choro, gemidos, e olha para a oferta e diz, Deus, você não está dando atenção para isso. E ainda, versículo 14, pergunta por quê? Daí o Senhor diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então disse, olha o seu viver dentro de casa, como você trata a sua esposa,
E você vem com ofertas querendo me subornar? Malaquias 2, 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Então eles julgavam certas coisas ligadas ao Senhor. Não, você pode fazer as coisas, Deus não vai olhar isso aí. Essa questão, de novo, mostra insensibilidade. Malaquias capítulo 3, versículos 7 e 8. Desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizei: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Você vê aqui, eu quero enfatizar a questão da insensibilidade. Toma seu próprio sentimento como referência. Malaquias capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Está vendo? Irmãos, no meio disso tudo nós podemos ver. Não podemos confiar em nós. Temos que nos voltar ao Espírito. Amém. Para termos a realidade. Amém. Tá certo? O Espírito é a realidade. E quando temos realidade, nossa vida muda. As coisas mudam. E eu quero agora compartilhar um pouco. Tem que trocar a pilha, né? Ok? Agora, vamos voltar para essa posição, que o Espírito nos guiará a toda a realidade. Então, vamos ver o que o Senhor fala sobre o Espírito, sobre o Consolador. Pontos que vão nos fazer experimentar a realidade. Amém, irmãos? Amém. Precisamos dar valor a esses versículos que vamos falar agora. João 14, 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse é um ponto que precisamos tocar. O Espírito estará para sempre conosco. Tem que ser real. Amém? Amém? Amém. Isso é o próprio Senhor falando da ação do Espírito. Ele estará para sempre convosco. 17, versículo João 14, 17. O Espírito da verdade, ou o Espírito da realidade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Aqui diz: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Está vendo? Isso é muito importante. Por que vocês vão conhecer? Aqui diz: porque habita convosco
e estará em vós. Em nós. É uma realidade que se busca interiormente, não exteriormente. Outro ponto fundamental. João 14, 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Isso aqui é uma coisa que nós precisamos conhecer. O Senhor mesmo falou, naquele dia, quando o Espírito chegar, vocês vão conhecer isso. O que vamos conhecer? Que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Quando conhecemos isso, nosso viver muda. Porque nós vemos aqui a nossa união orgânica com o Senhor. E essa união orgânica com o Senhor tem muitas implicações no nosso viver diário, no nosso andar do dia a dia. Estou unido organicamente com o Senhor. O que eu faço é o que o Senhor faz. Entende o que eu quero dizer? Esse tipo de visão, o que eu falo é o que o Senhor fala. Ou o que o Senhor fala é o que eu falo. Nós vemos aqui o Senhor governando nossas vidas, vivendo por meio do Espírito. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse também é um ponto muito prático. Senhor, me ensina. Espírito, me ensina. Amém. Nós temos aprendido do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito ensina. Amém. Mas eu tenho que estar no Espírito e acionar o Espírito. E permitir que ele me ensine. Isso está vinculado à unção. Não somente nos ensina, mas também nos fará lembrar de tudo que o Senhor falou. Agora, João 16, versículos 8, 9, 10 e 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Você pode ver, você sabe que o Espírito está trabalhando no seu interior, porque nas várias situações do nosso dia a dia, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esses 3 itens estão claros diante de nós. Isso ofende a Deus. Isso é justiça, isso é viver para Deus. Isso aqui vai trazer juízo. Está vendo? Essa consciência é o Espírito que traz essa convicção. O nosso viver muda. Principalmente nesse mundo, do jeito que está, precisamos muito da ação do Espírito. Amém. Trazer essa realidade. Daí, João 16, 13, quando diz, quando vier, porém, o Espírito da realidade, ele vos guiará toda a realidade, porque não falar por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu de vir. Então, o fato do Espírito nos conduzir à realidade. Amanhã, se der tempo, nós vamos falar um pouco, né, da maneira prática, como é que o Espírito nos guia a toda a realidade. Amém. João 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Observa, uma evidência clara da ação do Espírito em nós. Toda ação do Espírito em nós glorifica o Senhor e não a nós mesmos. Aleluia.
Certo? Quer ver? Eu estou fazendo uma coisa, estou servindo. O senhor pergunta, por que está servindo? Nós não conseguimos enganar o Senhor. Mas você, na sua intenção lá dentro, eu estou servindo porque eu quero buscar minha glória. Eu quero ser alguém. É do Espírito? Não é. O que nós fazemos glorifica o Senhor ou glorifica nós? Está vendo? Realidade. Se nós juntarmos todos esses versículos, amados irmãos, amadas irmãs, nós vamos ter uma visão. Senhor, obrigado por ter dado a nós essa nova oportunidade, esse novo começo. Amém. Quero começar do zero com realidade. Amém. Isso vale. Amém? Amém? Ok, nós vamos parar por aqui. Amanhã vamos continuar, tocar a outra metade, que é muito importante. Nosso desejo é que possamos todos viver na presença dele, esperando pela sua volta. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.